Fala aí, pessoal. Pessoal, hoje vai ser um estudo um tanto quanto polêmico. Por quê? Porque hoje eu vou tratar de um tema muito polêmico entre todas as igrejas, dependendo da denominação. Tanto por parte dos evangélicos, quanto por parte dos católicos. O único que se salva dessas são os testemunhos de Jeová. Os únicos que creem certo nesse tema que eu vou trazer hoje são os testemunhos de Jeová, pelo incrível que pareça, né? Olha que coisa, eu sempre trago aqui no canal vários vídeos falando mal da doutrina dos testemunhos de Jeová, e esse tema que eu vou trazer hoje, os únicos que acertam são os testemunhos de Jeová. Esse tema, né? O restante está tudo errado. Então, pessoal, que tema é esse? É a respeito da Trindade. Isso mesmo. Esse tema é tão polêmico que, tanto no meio evangélico quanto no meio católico, eles já bateram o martelo e assinalaram que aquilo dali é bíblico, que a Trindade é bíblica, que aquela explicação é bíblica. Só que eu vou trazer alguns argumentos aqui que é totalmente algo de origem católica e que os evangélicos embarcaram nessa onda. É como um vírus que infectou o meio evangélico todinho. Pessoal, como vocês devem saber, a doutrina da Trindade prega o quê? Que são três deuses. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e que esses três deuses, na verdade, são um único Deus. São três deuses distintos. O Pai é um Deus, o Filho é um Deus, o Espírito Santo é um terceiro Deus. Eles são distintos um do outro, só que na verdade eles são um único Deus. São três distintos, só que na verdade estão todo mundo junto. São um único Deus. Ó, vai vendo onde é que vai chegar essa maluquice desse povo, né? E aí, pessoal, vim aqui dentro desse ensino deles, né? Mostrar que muitas coisas não estão batendo com as escrituras. Coisas bem simples. Trouxe dois temas aqui que não estão batendo com esse ensino. E eles, tanto para o meio evangélico quanto para o meio católico, quando eles vão explicar a doutrina da Trindade, fundamentar essa doutrina, eles dizem que, como eu disse, são três deuses distintos, que na verdade são um único Deus, e quando eles começam a explicar, eles mesmos, vocês não acreditam em mim, vocês podem até ver vídeos na internet, tanto para o meio evangélico quanto para o meio católico, pode ser até um padre falando. Eles começam a dizer que é uma maluquice. E de fato é uma doideira mesmo. Eles falam que é uma maluquice e para se justificar eles dizem que são mistérios da divindade. Eles empurram a goela abaixo esse papo de mistério da divindade. E muitos caem. Eu não caio nessa. Pessoal, eu quero que vocês parem para pensar. Raciocina um momento. Você acha que Deus vai deixar algo tão sério, tão importante, quanto a questão da divindade dele e do seu filho, a questão da idolatria, que essas duas palavrinhas estão linkadas na Trindade? Vocês acham que não? Mas estão. A divindade e a idolatria estão linkadas na Trindade, levantando assim o Espírito Santo como um Deus e adorando, cultuando, cantando louvores, súplicas, orações ao Espírito Santo, colocando ele como um terceiro Deus. Então você vê que não é bobeira. E Deus iria deixar isso oculto para nós, porque eles colocam como se Deus deixasse isso oculto. Porque quando eles são colocados na parede, eles dizem: ah, esses são mistérios da divindade. É mistério, ou seja, segundo eles não tem como explicar na Bíblia. Mas eles só vêm com esse papo de mistério quando você joga eles na parede. Quando acabou o arsenal de argumento deles, a última cartada da manga deles é dizer que é mistério da divindade, que você simplesmente creia, você tem que simplesmente crer, é isso e acabou. Só que Deus iria colocar algo tão sério para nós, tá em xeque-mate a sua salvação, se você vai ser salvo ou condenado, deixar assim por alto, não deixar extremamente explicado na Bíblia? Eu acho que não, né? Então, pessoal, eu estarei trazendo para vocês dois eventos importantíssimos
onde coloca a doutrina da Trindade em xeque. O primeiro evento que eu vou trazer para vocês, como eu acabei de dizer, é a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Verbo se fazendo carne. Presta atenção, pessoal, se o Espírito Santo e o Deus Pai são dois deuses distintos, gravem essa palavra, distintos, são duas divindades, então, pessoal, dos dois deuses é mentiroso. É isso que eu vou mostrar que a Trindade prega, que o Pai é mentiroso. Pois, em Hebreus capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que o Pai que gerou o Filho no ventre de Maria. Porém, pessoal, em Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 20, diz que foi o Espírito Santo que gerou o Senhor Jesus no ventre de Maria. Aí eu pergunto para vocês, quem que está falando a verdade, quem está mentindo? Foi o Pai que gerou ou foi o Espírito Santo que gerou? Porque um texto diz que é um, outro texto diz que é outro. Então vamos à leitura. Hebreus capítulo 1, versículo 5, olha o que vai nos dizer. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O texto está sendo bem claro que quem gerou quem aí foi o Pai. O Deus Pai que gerou o Senhor Jesus no ventre de Maria. Vou ler de novo. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Deus Pai, eu hoje te gerei. E em Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 20, vai dizer assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Entenderam? Um texto, quem gerou o Senhor Jesus no ventre de Maria foi o Deus Pai. No texto de Hebreus capítulo 1, versículo 5. Só que no texto de Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 20, está dizendo que quem gerou o Senhor Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Ou seja, se são dois deuses distintos, o Pai é um Deus, o Espírito Santo é um terceiro Deus, um está no céu e um está na terra, no ventre de Maria. Um dos dois tem que levar o crédito. Por quê? Porque são dois deuses distintos. São duas divindades, né? O Pai e o Espírito Santo. Se o Pai está no céu e o Espírito Santo está na terra, no ventre de Maria, um dos dois tem que levar o crédito por ter gerado o Senhor Jesus no ventre de Maria, correto? E se um dos dois está levando o crédito, o outro está saindo como mentiroso. Entenderam? Porque não pode ter dois falando a verdade. Porque tem dois, mas somente um está fazendo uma ação, que é gerar o Senhor Jesus no ventre de Maria. E ainda que muitos possam dizer assim, mas Marcos, você está falando a maior besteira da tua vida. Sabe por quê? Eu vou explicar para você, meu filho, como que aconteceu. O Pai, que estava no céu, está no céu, né? Derramou do seu Espírito sobre a terra até o ventre de Maria. E aí o Espírito Santo gerou o Senhor Jesus no ventre de Maria. É isso que aconteceu. Correto, também creio assim. Só que acontece, meu filho, que isso nunca foi e nunca será a doutrina da Trindade. Que a doutrina da Trindade prega que são dois deuses distintos. O Pai é um Deus, o Espírito Santo fica sendo como o terceiro Deus. E se são dois deuses distintos, ainda que vocês queiram explicar que o Pai está no céu, derramou do seu Espírito sobre o ventre de Maria, e o Espírito Santo gerou o Senhor Jesus, fica a questão, um dos dois deuses
tem que levar o crédito por ter gerado o Senhor Jesus no ventre de Maria. É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Você dizer que o Pai derramou do seu Espírito sobre o ventre de Maria, está correto? Está correto. Essa foi a verdade. Entretanto, o que eu estou querendo colocar é que um dos dois deuses tem que levar o crédito por ter gerado. Por quê? Porque simplesmente se são dois deuses distintos, o Pai é um Deus e o Espírito Santo é um terceiro Deus, um dos dois tem que levar o crédito por ter gerado. Quando tem dois dizendo que fez uma mesma ação, e um está em um lugar e o outro está em outro lugar, um tem que levar o crédito por ter feito aquela ação e o outro acaba saindo como mentiroso. Se o Pai está no céu e o Espírito desceu sobre a terra, logo a doutrina da Trindade está chamando o Deus Pai de mentiroso. É isso aí mesmo, o pessoal da Trindade chama o Deus Pai de mentiroso, porque são dois deuses distintos, em uma única ação, um dos dois leva o crédito. E esse que não está levando o crédito está sendo chamado de mentiroso. Entenderam o raciocínio? Antes de irmos para o segundo evento, pessoal, vou ler aqui um texto aqui de Salmos, versículo 13, texto bem pequenininho. Olha o que o rei Davi vai dizer. Salmos 139, versículo 13. Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. O rei Davi está falando, né? Mas essa profecia aqui recai sobre o Senhor Jesus também. Ou seja, o Pai derramou do Espírito sobre o ventre de Maria e através, mediante o Espírito Santo, o Pai foi gerando o Senhor Jesus. Essa é a doutrina correta. Aí vocês podem dizer, tá, mas nós evangélicos, nós católicos, cremos isso, pregamos isso. Entretanto, quando vocês dizem que são três deuses distintos, e o Pai e o Espírito Santo são dois deuses distintos aí, distintos, um tem que levar o crédito, porque um está no céu e um está na terra. E se um está no céu e um está na terra, e está ocorrendo um único evento, um deles tem que levar o crédito por estar fazendo esta obra. Entenderam como é que os textos não batem? Aquele texto que eu li de Hebreus e de Mateus, que um texto está falando que esse mesmo evento que ia gerar o Senhor Jesus no ventre de Maria, um está escrito claramente o Espírito Santo, e outro texto está dizendo claramente que é o próprio Deus Pai, o mesmo evento, gerar o Filho no ventre de Maria. Entenderam? É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Então vamos para o segundo evento, que é a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, quem ressuscitou o Senhor Jesus? Foi o Deus Pai ou foi o Espírito Santo? Ok? Vamos ver agora nos textos. Pessoal, em Romanos capítulo 10, versículo 9, Atos capítulo 3, versículo 15 e Gálatas capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que foi Deus Pai que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Mas, pessoal, em Romanos capítulo 8, versículo 11, e Romanos capítulo 1, versículo 4, e 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo vai nos dizer que não foi Deus Pai, mas sim o Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Eu vou ler os textos para vocês agora. Eu vou provar na Bíblia que esses textos que eu falei, alguns deles estão dando crédito para o Deus Pai e outros estão dando crédito para o Espírito Santo. E se são dois deuses distintos, um deles tem que ter levado o crédito por ter ressuscitado o Senhor Jesus dentre os mortos. E esse que não leva o crédito acaba saindo como um mentiroso da história. Entramos no mesmo dilema. Então vamos à leitura dos textos. Vamos começar lendo, pessoal. Primeiro, esses três textos, dos quais o apóstolo Paulo diz claramente que foi o Deus Pai que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Então vamos começar com Romanos, capítulo 10, versículo 9. O apóstolo Paulo vai nos dizer assim: e se você confessar com a sua boca
que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus, Deus é esse, Deus Pai, o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, pessoal, o apóstolo Paulo está sendo bem claro no texto que quem está levando o crédito por ter praticado essa ação de ter ressuscitado o Senhor Jesus dentre os mortos, não é o Espírito Santo, mas sim o Deus Pai. Vamos para o segundo texto, pessoal, que é o texto de Atos, capítulo 3, versículo 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Agora vamos para o terceiro texto. Agora vamos para Gálatas, capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Viram? Ó, esse texto aqui, pessoal, é bem claro. Texto mais claro que isso não tem. Ó, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ressuscitou quem dos mortos? Ressuscitou o Senhor Jesus. Quem ressuscitou? O Deus Pai. Então, pessoal, vamos agora para a leitura, que vai dizer que não foi mais o Deus Pai que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, mas foi o Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. E, por coincidência ou não, o próprio apóstolo Paulo está falando. Nesses textos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que quem ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos foi Deus Pai. Nesses outros textos agora que eu vou ler, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que não é mais o Deus Pai, foi o Espírito Santo quem gerou. Vamos ver, vamos à leitura. Vamos começar, pessoal, com Romanos, capítulo 1, versículo 4. E que mediante o Espírito de santidade, o Espírito de santidade é esse, o Espírito Santo, né? Foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então o texto está sendo bem claro que quem está ressuscitando o Senhor Jesus aqui dentre os mortos não está sendo mais o Deus Pai, mas está sendo o Espírito Santo. E aí muitos podem estar dizendo: ah, Marcos, não está sendo muito bem claro esse texto aí não. Me mostra outros textos aí que está provando que não foi o Deus Pai, mas foi o Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Tudo bem, ainda em Romanos, vamos para Romanos 8, versículo 11. O apóstolo Paulo, pessoal, vai nos dizer assim: esse é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Ó, esse é o Espírito daquele. Esse daquele é quem? É o Deus Pai, né? E que Espírito que o Deus Pai tem? O Espírito Santo. Esse é o Espírito daquele, ou seja, do Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará a vida a seus corpos mortais por meio, através do seu Espírito. O Espírito é esse, o Espírito Santo, que habita em vocês. Ou seja, por meio, através do Espírito Santo, o Pai vai ressuscitar, assim como o texto está dizendo que, assim como Deus Pai ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos por meio do Espírito Santo, todos aqueles que têm o Espírito Santo, o Pai vai fazer a mesma coisa em nós, vai nos ressuscitar por meio, através do Espírito Santo, que está em nós. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, mas quem está praticando a ação de ressuscitar dentre os mortos nesse texto aqui, não é mais o Deus Pai, mas sim o Espírito Santo. Estão entendendo o raciocínio? E isso está correto. Quem está ressuscitando aqui não é o Deus Pai, é o Espírito Santo. O Pai derramou do Espírito
e através do Espírito ressuscitou o Filho. Está correto. O que não está correto e que esbarra na doutrina da Trindade é dizer que são dois deuses distintos. Porque se são dois deuses distintos, um dos dois deuses tem que estar levando o crédito por estar ressuscitando o Senhor Jesus. Porque o Pai é um, o Espírito Santo é outro. Um está no céu, um está no mundo dos mortos, no Sheol, Hades. Entenderam? O problema de tudo, da doutrina da Trindade, é esse. É você dizer que o Espírito Santo é um terceiro Deus, distinto do Pai e do Filho, que merece ser adorado, exaltado, cultuado, receber glória, louvor, sendo que eu vou ler texto, eu não vou ler esse texto agora não, você vai embolar a cabeça de vocês, mais para frente eu vou ler, que o Deus Pai e o Senhor Jesus estão recebendo honra, glória, louvor, estão sendo adorados, mas ninguém menciona o nome do Espírito Santo. Vou chegar nesse texto aí ainda, mas mais para frente eu vou chegar. Vamos agora para outro texto. Então, pessoal, no total, até agora, eu li 5 textos, onde o apóstolo Paulo, desses 5, 3, o apóstolo Paulo está dizendo que foi o Deus Pai que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, né, lá do Hades. E 2 textos que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo está dizendo que não foi mais o Deus Pai, mas sim o Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Ou seja, pessoal, não sei se vocês conseguiram perceber, mas a doutrina da Trindade, além de chamar o Deus Pai de mentiroso, ele ainda coloca o apóstolo Paulo como se tivesse algum problema de cabeça. Coloca o apóstolo Paulo como maluco. Porque desses 5 textos que eu li, 3 textos, ele fala que ele dá crédito ao Deus Pai por ter ressuscitado o Filho. E desses 5, 2 textos, ele dá crédito para o Espírito Santo por ter gerado o Filho do Deus Pai. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo está caduco, está maluco. E na mesma carta, eu li textos de Romanos, que o apóstolo Paulo diz que foi o Deus Pai, e eu li texto de Romanos também, que o apóstolo Paulo está dizendo que foi o Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tem problema mental, tem problema de cabeça, está maluco? Porque em um texto ele fala uma coisa, e depois em outro texto ele fala outra. Mas não para por aí. Ainda tem mais um texto. Agora não é mais o apóstolo Paulo, mas sim o apóstolo Pedro, que está dizendo que foi o Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Então vamos a essa leitura. Pessoal, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esse texto aqui é bem claro, pessoal. Olha o que Pedro vai dizer. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, ou seja, para conduzir-nos ao Deus Pai. Ele foi morto no corpo, agora prestem atenção, mas vivificado, ou seja, ressuscitado pelo Deus Pai? Não, vivificado pelo Espírito. Que Espírito é esse? Espírito Santo. Vou ler de novo, hein? Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, pessoal, pela leitura, foi bem claro que o apóstolo Pedro está dando crédito à ressurreição do Senhor Jesus. Ao Deus Pai ou ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo, né? Então, pessoal, se a doutrina da Trindade prega que são 2 deuses distintos, um dos 2 deuses, tem que levar o crédito por ter ressuscitado o Senhor Jesus dentre os mortos. O apóstolo Pedro está dando crédito ao Espírito Santo, não ao Deus Pai. Ele está dizendo, ele foi morto no corpo, mas vivificado, ou seja, mas ressuscitado pelo Espírito. Ou seja, quem praticou a ação de ter ressuscitado o Senhor Jesus dentre os mortos, o apóstolo Pedro está dizendo que não foi o Deus Pai, mas sim o Espírito Santo. Ora, se
Se a doutrina da Trindade prega que são dois deuses distintos, o apóstolo Pedro está chamando o Deus Pai aí de quê? De mentiroso. Porque aqueles textos anteriores, os textos não estão dizendo que foi o Deus Pai que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos? Então por que Pedro está falando que foi o Espírito Santo? Se são dois deuses distintos, pessoal, isso que eu quero sinalizar para vocês. Se a doutrina da Trindade prega que são dois deuses distintos, um dos dois deuses, aspas, deuses, tem que estar levando crédito. Por quê? Porque são distintos um do outro. O Deus Pai é um Deus, o Espírito Santo sendo um terceiro Deus. Eles estão distintos um do outro. Então, um dos dois tem que levar o crédito por ter feito esta ação de ter gerado o Senhor Jesus dentre os mortos. Ainda que eles queiram explicar dizendo assim, Marcos, o Pai derramou do seu Espírito sobre o Hades, o mundo dos mortos, aí ele foi lá e ressuscitou o Senhor Jesus. Ok, eu também creio dessa forma. Isso é bíblico. O que não é bíblico é que quando entra nesse ensino de que o Deus Pai é um e o Espírito Santo é outro, e são dois deuses distintos, um está no céu, um está no mundo dos mortos. Se um está num lugar e o outro está em outro, e são dois distintos, e apenas um está praticando uma ação de ressuscitar o Senhor Jesus dentre os mortos, um desses dois tem que levar o crédito por ter ressuscitado o Senhor Jesus dentre os mortos. É isso que eu quero enfatizar, colocar na cabeça de vocês, que não está batendo na Bíblia. Entenderam? Se um dos dois está levando o crédito, o outro está saindo como mentiroso. E quem está saindo como mentiroso aqui? O Deus Pai. Ficou claro para vocês, pessoal? Quando eu disse que a doutrina da Trindade, além de chamar o Deus Pai de mentiroso, chama o apóstolo Paulo de maluco, de perturbado mental. Por quê, pessoal? Porque no texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo está dizendo que foi o Pai, o Deus Pai, que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Já no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer que não é mais o Deus Pai que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, mas sim o Espírito Santo. Vou recapitular aqui para vocês. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então ele está dando crédito aqui, está dizendo que foi o Deus Pai que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Já em Romanos capítulo 8, versículo 11, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Esse é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito daquele quem? Do Deus Pai. Que ressuscitou, ou seja, está dizendo que foi o Espírito que ressuscitou, não o Deus Pai. Habita em vocês aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais através do Espírito que habita em vocês. Que Espírito que habita em nós? O Espírito Santo. Então, o texto está sendo bem claro que o Pai vai nos ressuscitar, assim como ressuscitou o Filho, através do Espírito Santo. Logo, quem está praticando a ação de estar ressuscitando o Senhor Jesus e nos ressuscitar futuramente, quem está praticando essa ação não é o Deus Pai, é o Espírito Santo. Mas no texto anterior está dizendo que foi Deus Pai. Entenderam que maluquice? Maluquice que eu falo por meio da Trindade, né? Porque eles colocam o Deus Pai e o Espírito Santo como dois deuses distintos. Logo, um dos dois tem que levar o crédito por essa ação de ter ressuscitado o Filho dentre os mortos e futuramente nos ressuscitar. Estão entendendo o raciocínio, pessoal? É isso que eu estou querendo passar para vocês. E agora, pessoal, vem um acréscimo para fechar esse estudo. Se a doutrina da Trindade está correta, preste atenção. Se o Espírito Santo é uma divindade, assim como o Deus Pai e o Senhor Jesus são,
Então, porque o próprio Senhor Jesus disse que o Deus Pai é Espírito. O Senhor Jesus não disse, em João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, Deus é Espírito, Deus é Espírito. O Senhor Jesus vai dizer, Deus é Espírito. Que Deus é esse? O Espírito Santo? Ele está falando do Espírito Santo aqui? Não, está falando do Deus Pai. O Senhor Jesus está falando Deus, está se referindo ao Deus Pai. Ele não está falando que o Espírito Santo é Deus, um terceiro Deus. Ele está falando do Deus Pai. Ó, Deus é Espírito. Que Deus é esse? O Deus Pai. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. Que espírito é esse? Referente ao Espírito Santo, né? E em verdade. Em verdade aqui está se referindo a quem? Ao próprio Senhor Jesus, né? E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, correto? E em verdade, se referindo a ele mesmo, ao próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus não disse que ele é a verdade? Ou será que para muitos desmiolados, perturbados, eles acham que quando o Senhor Jesus disse Deus é Espírito, eles estavam dizendo que o Senhor Jesus estava querendo nos passar que ele tem dois Espíritos? Não um, mas dois Espíritos? Sendo o Espírito Santo, logicamente Espírito, e colocando o Deus Pai como um segundo Espírito do Filho? É isso que o Senhor Jesus quis nos passar? Logicamente que não, né? Isso daí é a ideia de perturbado maluco. Então, pessoal, quando o Senhor Jesus disse Deus é Espírito, ele quis dizer que o Espírito Santo e o Deus Pai são a mesma coisa. O Espírito Santo está no Pai e o Espírito Santo está no Filho. Eu não preciso idealizar, colocar o Espírito Santo sendo um terceiro Deus, uma terceira divindade, para colocar o Senhor Jesus como uma divindade, para pregar e crer, né, como o Senhor Jesus sendo uma divindade. Eu não preciso exaltar o Espírito Santo sendo um terceiro Deus. Assim como você chamar o Deus Pai e o Espírito Santo, é a mesma coisa. Por quê? Porque o Pai tem o Espírito Santo e o Filho também tem. Por isso que ele está dizendo, ó, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Por quê? O Pai é Espírito. O Deus Pai é Espírito. E o Espírito Santo não é Espírito? Então, o Deus Pai e o Espírito Santo é a mesma coisa. Marcos ficou confuso, não conseguia entender. Simples. Eu, ser humano, você não tem um Espírito? Deus não soprou o fôlego de vida em você? Você não tem um Espírito? Agora você é duas pessoas? Ou melhor, vamos usar a ideia da Trindade. Você é três pessoas? Por quê? O que a ideia da Trindade prega? Tem o Deus Pai, é uma pessoa. Tem o Senhor Jesus, que é o Verbo, é a palavra do Pai. Logo, se ele está junto do Pai, o Verbo, a palavra, que é o Senhor Jesus, é uma segunda pessoa. E tanto o Pai quanto o Filho tem um Espírito, logo, é uma terceira pessoa. É isso que a Trindade prega. Mas eu posso usar esse mesmo raciocínio para nós, seres humanos. Ó, eu sou uma pessoa, eu tenho um corpo, eu tenho uma palavra, eu tenho uma voz, né? Eu falo, eu estou falando aqui com vocês. A palavra de Deus não diz que a palavra que sai da boca do Pai não é o Filho? Então, eu tenho uma palavra, sou uma segunda pessoa, e eu tenho um Espírito, sou uma terceira pessoa. Eu sou três pessoas? Sou? Assim como Deus é três pessoas da divindade, eu sou três pessoas da humanidade, sei lá, né? Ou o raciocínio esse povo queira colocar. Ah, mas a Trindade não prega isso. Sim, mas eu estou usando o mesmo raciocínio deles para nós seres humanos. Por que eu estou usando a doutrina deles para nós seres humanos? Ué, nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então posso usar esse mesmo mecanismo, esse mesmo exercício mental para nós seres humanos também. Eles pregam que, em se tratando de Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus porque ele é a palavra do Pai, e é a mesma, e o Espírito Santo que habita no Pai e habita no Verbo, na palavra, que é Jesus, o Espírito Santo que habita nos dois, é um terceiro Deus, uma terceira pessoa. Logo eles falam que são três deuses da divindade, porque tem um corpo,
tem a palavra e tem o Espírito. São três. Nós, seres humanos, temos um corpo, temos a palavra, que nós estamos falando, e temos um Espírito, fôlego de vida. Nós somos chamados de três pessoas em um? Você é chamado? Não é. Não é. Só que, quando é para Deus, vale esse raciocínio. Só quando é para Deus, esse raciocínio vale. 2, 3. 3. Quando é para nós, seres humanos, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não vale esse raciocínio? 2, 3. Pô, pelo amor de Deus, né? Vai continuar sendo trinitariano mesmo? Para finalizar, pessoal, vou trazer um segundo acréscimo. Sei que esse vídeo está bem grande, não tem problema. Qualquer coisa eu coloco em duas partes. E o segundo acréscimo é o seguinte. Eu não vou estar lembrando aqui os textos de cabeça para ler para vocês. Mas vocês podem me jogar aí no Google, aí vocês vão saber que o que eu estou falando é verdade. Tem textos da lei de Deus que diz assim, da tábua dos 10 mandamentos, as 10 leis. A primeira lei é qual? Não fará imagem de escultura. Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Então você somando com a lei que diz, o meu louvor não darei a outro. Não terás outros deuses além de mim. E o próprio Senhor Jesus dizendo aqui, ó, adore somente a Deus e somente a Ele prestará culto. A gente vai para Apocalipse, capítulo 5, no versículo 13 em diante. Prestem atenção. Tenha em mente essas três leis que eu disse. Meu louvor não darei a outro. Não terás outros deuses além de mim. Não. E o que o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 4, versículo 8. Adore somente a Deus. E somente a Ele prestará culto. Tendo isso em mente, vamos ler Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, no Hades, Sheol, né? E no mar. Então você está vendo aqui todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. 4 esferas, 4 regiões. Todas as criaturas existentes, todas. Coloque isso na mente. E tudo o que neles há, ó, e tudo o que neles há. Acrescentando que não deixou ninguém de fora. Que diziam, aquele que está sentado no trono, quem que está sentado no trono? O Deus Pai. E o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Senhor Jesus. Sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Versículo 14. Os 4 seres viventes disseram, Amém. E os anciões prostraram-se e o adoraram. Adoraram quem? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Eles se prostraram, eles adoraram, eles prestaram louvor, honra, glória e o poder para todo sempre e se prostraram e adoraram o Deus Pai, né, o que está sentado no trono, e o Cordeiro, ou seja, o Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, se o Espírito Santo é um terceiro Deus, cadê o Espírito Santo nessa história? Por que ninguém está falando o nome do Espírito Santo aqui? Ué, toda criatura, toda a criação, tanto no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, nas 4 regiões, nas 4 esferas, toda a criação e tudo o que nelas há, não teve nenhuma criaturinha que esqueceu. Oh, peraí pessoal, esquecemos de falar o nosso terceiro Deus da Trindade, o Espírito Santo. Vocês estão malucos? Vão quebrar a lei de Deus agora? Ninguém vai dar louvor, honra, glória e poder para todo sempre para o nosso Deus, Espírito Santo? Porque o texto está bem claro. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro.
ninguém mencionou o nome do Espírito Santo, sendo um terceiro Deus. Vocês estão entendendo o raciocínio? Porque se o Espírito Santo é um terceiro Deus, e a lei de Deus diz que o meu louvor não darei a outro, e também diz, não terás outros deuses além de mim, e o próprio Senhor Jesus disse, adore somente a Deus, e se são três deuses distintos, o Espírito Santo tinha que estar incluso aqui, tinha que estar escrito assim, ó, aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro e o Espírito Santo, os três deuses, Trindade. No entanto, não está. Para quê? Os três deuses para receber louvor, honra, glória e poder. E para os quatro seres viventes dizerem amém, e os anciões prostrarem-se e adorarem. A quem? O Deus Pai, o Senhor Jesus e o tal do Espírito Santo, sendo um terceiro Deus, uma divindade. No entanto, você não vê o Espírito Santo escrito aqui. Logo, ninguém está cantando louvor para o Espírito Santo, ninguém está dando honra ao Espírito Santo como um terceiro Deus, ninguém está dando glória ao Espírito Santo sendo um terceiro Deus, ninguém está dando poder ao Espírito Santo sendo um terceiro Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não está sendo citado aqui como uma divindade, como um Deus trinitariano. Vocês estão entendendo o raciocínio? Como que não está batendo com a Bíblia, com a própria lei de Deus? Essa ideia da Trindade não bate, cai por terra, tem que ser varrida mesmo. Entenderam, pessoal? Mas o povo vai continuar na teimosia, né? E muitos de vocês que vão ver o vídeo vão me criticar. Sabem que o que eu estou falando faz sentido, mas vocês vão arranjar alguma desculpinha. Mas é de cada um, né? Cada um vai ter que dar conta diante de Deus. Ah, Marcos, você vai ter que dar conta. Vou ter que dar conta mesmo, eu estou tranquilo quanto a isso. O Espírito Santo não é, pessoal, um terceiro Deus. O que é o Espírito Santo, afinal? É o Espírito Santo, não está dizendo? É o Espírito que está no Pai e está no Filho. Eu preciso idealizar, colocar o Espírito Santo sendo um terceiro Deus para aprovar o Deus Pai como Deus e o Senhor Jesus sendo Deus, sendo o Senhor Deus Todo-Poderoso? Eu não preciso. Se vocês têm dificuldade para isso, o que eu posso fazer? Mas eu provei que o Deus Pai, o Senhor Jesus, é Deus, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, tanto Pai quanto Filho, sem precisar usar o recurso da Trindade. Mais uma prova que a Trindade não é bíblica. Entenderam, pessoal? Me alonguei muito, mas falei coisas aqui bem importantes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espalhe esse vídeo para aquele que crê na Trindade, tanto evangélico quanto católico, para ver se eles caem na realidade, caem na real. Então é isso, pessoal. Até a próxima.